Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Próximo louvor é Santo Espírito. Não há nada igual, não há nada melhor a que se
em teus braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Espero que você tenha sido tocado até o momento. E o último louvor é Descanso. É um louvor novo, acho que nem todo mundo conhece. Mas eu espero que vocês prestem atenção na letra e possam cantar de coração, se possível. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.
Olá, irmãos, boa noite, a paz seja com todos. Que bom estarmos na casa do Senhor, né? Fazia tempo que eu não trazia a palavra no sábado, é tão gostoso porque a gente já está descansado e é diferente, né? Estarmos aqui na casa do Senhor, depois de um dia de não trabalho, né? Mas um dia mais tranquilo, gostoso também, muito bom. Vamos fazer ainda mais uma oração? Meu Deus, meu Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor é quem reina nas nossas vidas. O Senhor conhece exatamente as nossas vidas, Pai. O Senhor tem planos para nós, planos de paz e não de mal, Deus. O Senhor tem o desejo de nos abençoar a cada dia, Deus. E eu sei que essa noite, através aqui dos louvores, o Senhor já tocou nos nossos corações, Pai. E eu sei que o Senhor vai continuar falando conosco. E por isso nós queremos te agradecer, te louvar, Pai, te engrandecer. Louvado seja o Senhor, Pai. Esteja conosco, fale aos nossos corações, derrama do teu Santo Espírito aqui, Deus, para que tudo que for ser dito aqui possa cair em boa terra. Que o teu Santo Espírito fale, além do que eu propriamente possa aqui declarar, conforme o teu querer, a tua vontade, Senhor, mas completa a palavra, aquilo que o Senhor quer trazer para essa noite, a cura, a libertação dessa noite, meu Deus, o toque especial em cada um que nos assiste, em cada um que aqui está nesta igreja, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amanhã a gente tem Santa Ceia às 18 horas e quero lembrá-los que amanhã a Santa Ceia é somente presencial. Então você que nos assiste aí online, esteja conosco amanhã. Amanhã a nossa Santa Ceia não haverá online, né? Não haverá transmissão online. Então amanhã, dia 13 de novembro, às 18 horas, a gente vai ter aqui a maravilhosa Santa Ceia do Senhor, somente presencial. Sei que você vai estar aqui com a gente, em nome de Jesus. Bom, meus queridos, essa noite eu vou aqui falar da palavra do Senhor sobre um tema específico, que é um tema relacionado à ansiedade. Sabe, tem uma pesquisa recente, desse ano, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, alertando que somente no Brasil, cerca de 18 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. 18 milhões de pessoas, o que coloca o nosso país no topo do ranking mundial, número 1 em número de pessoas com ansiedade, com crise de ansiedade e os derivados disso. E é algo que tem acontecido com todas as faixas etárias, jovens, adolescentes, adultos, às vezes até mesmo crianças, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o que a palavra de Deus fala a esse respeito, né? E como, à luz da palavra do Senhor, como a palavra de Deus, o nosso Deus, pode nos ajudar, nos libertar e nos curar dessa questão de ansiedade. Às vezes as pessoas não gostam de falar sobre isso, existe até um certo tabu ou um pouco de preconceito. A gente sabe, inclusive, que algumas pessoas vêm a necessitar de acompanhamento médico, clínico, seja o psicólogo, o psiquiatra, enfim, numa situação como essa. A nossa igreja não é contrária a isso. No entanto, nós sabemos que, assim como para tantos outros temas, a palavra de Deus tem muito a nos dizer e tem direções para as nossas vidas. E há muito que eu creio que pode nos ajudar numa situação como essa. Eu gostaria de iniciar lendo a palavra que está em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Eu de propósito busquei aqui uma outra tradução, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, exatamente para que, ouvindo
talvez uma outra tradução, até a tua mente receba isso de uma forma diferente, nova, e talvez até te faça pensar e meditar sobre esse versículo de uma forma diferente. Diz assim: não se preocupem com nada, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Eu vou ler novamente, né? E aí eu sei que algumas coisas acontecem aqui, né? Que às vezes nos tira a atenção, mas eu vou ler novamente. Olha só algo que Deus quer falar essa noite conosco. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Talvez, amém, talvez eu comecei pelo que pode ser o mais difícil: confiar que o Senhor cuida de nós. Confiar que o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. Em 1 Pedro 5,7 diz: entreguem todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês. Meus queridos, eu sei que esse é um desafio para o nosso dia a dia. Muitas vezes, diante das circunstâncias, daquilo que nos afeta, que chama a nossa atenção, aquilo que aflige o nosso coração, como às vezes é difícil, de fato, compreender e de fato confiar que o Senhor cuida de nós. Sabe, às vezes a gente ouve até algumas pessoas citarem, falarem sobre circunstâncias, coisas que estão vivendo, como se Deus estivesse com mãos atadas, não fosse agir, não fosse cuidar. Às vezes a gente mesmo acaba declarando coisas assim. Lembre-se, a palavra de Deus nos garante que nós temos um Deus que cuida de nós. Aliás, quando nós temos alguma coisa, quando você é dono de algo, e isso você é precioso para você, você cuida, não cuida? Muito bem. Assim é Deus conosco. Nós somos preciosos para Deus. E em Salmo 103 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós pertencemos a um Deus de amor. Por isso que eu falei do ser dono. Nós somos dono. Nós temos um dono, que é o Senhor Jesus, o Deus que nos ama como ninguém. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele que te fez, e não você a você mesmo. Estou aqui, mudando o sujeito. Somos, eu e você, somos povo dele e ovelhas do seu pasto. Vamos descansar, crendo que nós temos um Deus que cuida de nós, cuida de nós. Nós temos que fazer a nossa parte, mas acredite nisso, nós temos um Deus que nós podemos descansar no seu colo, no seu abraço afável. Só que há algo que a gente precisa considerar e pensar quando a gente fala sobre isso. Será que a gente está dando espaço para Deus cuidar de nós? Será? Sabe, será que a gente está permitindo de fato que Ele cuide de nós? E pensando nisso, eu coloquei aqui 3 pontos que talvez sejam chave para a gente responder essa pergunta. Eu sei que eu estou dando espaço para Deus cuidar de mim quando eu pergunto para Ele sobre as questões do meu dia a dia. Sobre, diante de uma decisão,
se eu tenho que ir pelo caminho A ou B, se eu devo ou não devo fazer alguma coisa, eu pergunto para Ele. Isso significa que eu estou dando espaço para Ele cuidar de mim. Quando eu presto atenção no que Ele diz, sabe? Às vezes a gente vive tão ocupado, o nosso dia passa de uma maneira que a gente às vezes nem percebe, e a gente não presta atenção, sabe? Como filhos e filhas de Deus, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Amém? Ele fala ao teu coração. Ele fala com você. E muitas vezes nós não percebemos ou não prestamos atenção no que Deus está falando. Essa é uma maneira que a gente tem que se observar para entender se realmente a gente está dando espaço para Deus cuidar de nós. E uma outra forma que, agindo assim, eu realmente dou condições de Deus cuidar de mim, é quando eu coloco a palavra de Deus em prática. Essa é a nossa parte. Quando eu aprendo alguma coisa aqui nesse altar, quando eu aprendo alguma coisa com um professor de escola bíblica, eu aprendo alguma coisa, muitas vezes ouvindo os louvores que lembram a palavra de Deus no nosso coração. Enfim, quando eu aprendo alguma coisa a partir da palavra do Senhor e eu coloco em prática, eu estou dando espaço para Deus cuidar de mim, porque a palavra de Deus nos dá direção. Amém? Amém, Toninho? Quantas vezes nós, lendo uma palavra de Deus, o Senhor nos deu direção do que a gente deveria fazer. Assim é a forma que Deus cuida de nós. Muito bem, então, para que nesse processo, né, nessa circunstância, nesse momento que a ansiedade nos aflige, e aqui a gente não está falando de uma ansiedade, a palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas há momentos, há circunstâncias na nossa vida que a ansiedade ela vai um pouco além do normal, e é disso que a gente está tratando essa noite. E o que eu estou dizendo aqui é que, além dos instrumentos que a própria medicina pode nos dar, existe um Deus que tem direção para nós a esse respeito, que cuida de nós também nesse momento, que a ansiedade se instalar na tua vida. E aí, o que eu vou aqui percorrer é um passo a passo do que você deve se recordar e como você deve agir para isso ser algo que não afete o teu coração. Quando você perceber um resquício, quando você começar a perceber algo no teu coração que beira a normalidade de, às vezes, a gente está um pouquinho ansioso por uma coisa ou outra, lembre-se dessa palavra. Então, a primeira coisa, você tem um Deus que cuida de você. Segundo ponto, seja grato, ore e entregue o problema ao Senhor. Eu vou começar de trás para frente. Primeira coisa, reconheça qual é o problema que te aflige. Às vezes nós estamos angustiados, tristes, desanimados, sem forças. E a gente não para pensar o que é que está acontecendo, qual está sendo o gatilho para esse sentimento? O que está acontecendo dentro do nosso coração, da nossa mente? Qual que é o problema? O que está te afligindo? O que está sendo a razão dessa ansiedade, ou dessa tristeza, ou desse desânimo? Dessa forma você vai poder buscar ao Senhor mais especificamente. Buscar ao Senhor, compreendendo até aqui o que eu preciso buscar na palavra do Senhor, há uma resposta sobre essa questão. Você vai ter condição de orar de uma forma mais específica. A gente vai falar daqui a pouco sobre o orar. Mas eu quero te dizer, quando você perceber o teu coração e a tua mente, como é importante, meus queridos, nós termos o hábito de nos percebermos, viu? Às vezes passa os dias e a gente não se nota, a gente não se percebe.
faça uma reflexão. Pera um pouquinho, hoje não estou tão alegre quanto sempre eu estive. O que é que está acontecendo? Busque reconhecer qual o problema, o que é que te aflige. Perceba também que nem tudo o que te preocupa é real. Às vezes a gente está preocupado, triste, a paz se esvai do nosso coração, mas no fundo não sabemos o que de fato nos afeta, né? São muitos pensamentos, muitas preocupações. Então, pare por um instante, se for necessário, lixe isso, né? Eu costumo, às vezes, até para eu compreender o que está acontecendo no meu interior, na minha mente, no meu coração, às vezes eu listo o que é que os meus pensamentos, né? E quando você faz isso, às vezes você pode aí se deparar com preocupações que não são reais. Talvez são preocupações que, na hora que você escreve, na hora que você de fato para raciocinar um pouco sobre aquilo, você vai ver que você não deve dar tanta importância para aquela questão. Eu vou dar um exemplo. Hoje, eu estava, até agora há pouco, eu e o Richard, a gente recebeu um presente de um colega nosso para a gente ir no autódromo lá na Fórmula 1. A gente estava lá, vendo o treino de classificação, a corrida de classificação. E eu ali estava com algumas pessoas, né? Acabei encontrando com algumas pessoas. E uma dessas pessoas, eu achei que não me tratou muito bem, sabe? Não me destratou, mas também não tratou muito bem. E eu sei que existe uma circunstância lá que ele conhece umas outras pessoas que eventualmente até possa vir a ter uma compreensão diferente de mim, né? Do que de fato eu sou. E aquilo me incomodou por um tempo. Mas aí eu falei, pera um pouquinho, Patrícia, há alguma coisa que você possa fazer nesse sentido? Então, primeira coisa, de fato, aquilo que eventualmente fez a pessoa olhar para você meio de cara, não com muita alegria, é algo que de fato você fez? Você de fato fez alguma coisa para essa pessoa ter razão de falar algo de você ou pensar algo de você? Você deveria pedir perdão para alguém para então essa situação, esse relacionamento ficar melhor? E eu busquei isso no meu coração. Eu falei, não, eu estou com o coração muito tranquilo, eu não fiz nada, não tem nada. Então, por que, eu falando comigo mesmo, por que é que eu estou dando tanta importância para isso? Sabe? Então, assim, às vezes a gente tem que falar com a gente mesmo e falar, pera um pouquinho, né? Porque, assim, se a gente não elaborar os nossos pensamentos, daqui a pouco você está com tantas coisas na tua mente. E às vezes são coisas que você não deveria se preocupar. Só que aquilo vai enchendo a tua mochila, sabe? Vai pesando. E daqui a pouco é um monte de pensamento, e daqui a pouco você fala, poxa, mas por que eu estou triste? Porque é um monte de pensamento que foi se acumulando. E talvez coisas que você não tinha que se preocupar. Então, nós precisamos, de fato, entender o que é que passa no nosso coração e o que é real, para o que é que eu de fato tenho que dar atenção, o que merece a minha atenção. Às vezes são situações hipotéticas, às vezes são coisas que estão sendo já resolvidas ou você já sabe como resolver, é só uma questão de tempo. Estou dando aqui outro exemplo. Pode ser algo que está aí te assustando, tirando a tua paz, mas é algo que você já sabe como resolver. É uma questão de tempo, isso vai ser resolvido. E a gente continua se preocupando. Então, a gente precisa compreender tudo isso e nos ajudar, né? Para não encher aí a nossa mochila, a nossa sacola de tantas preocupações. Bem, então eu falei sobre entregar o problema e agora eu vou falar sobre o orar. Em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, a palavra diz assim: estejam sempre alegres,
orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Muito bem. Orar. Às vezes, quando a gente está num momento mesmo de grande preocupação, de aflição no nosso coração, é fácil orar? Não é fácil, né? Porque tem tanta coisa na nossa mente que é difícil até, porque a gente não consegue se concentrar em outra coisa. Muito bem. Quando isso acontece comigo, eu vou dizer para vocês como geralmente eu faço e me ajuda. Eu vou ler a palavra de Deus. Ainda que eu tenha que ler e reler o mesmo versículo, até que a minha mente se conecte a isso, mas essa é uma maneira de eu tirar a preocupação da onde a minha mente está e me conectar à palavra de Deus. Eu vou ler a palavra de Deus. Isso me acalma, me ajuda a organizar os meus pensamentos. Então, depois disso, eu consigo apresentá-los para Deus. Quando a gente ora ao Senhor, quando a gente se debruça aqui na palavra do Senhor, prestando atenção no que a gente está lendo, isso vai organizando as coisas que estão aqui dentro, entende? Vai organizando os nossos pensamentos. Então, por mais difícil que seja numa circunstância como essa orar, saiba disso, você precisa orar. Em momentos assim, você precisa orar. E como começar isso? Comece lendo a palavra de Deus. Comece ouvindo um louvor. Comece, sabe, seja gentil com você mesmo no aspecto de, tá bom, então eu vou dar tempo para minha alma, para o meu coração se conectar ao Senhor. Então, às vezes é orando, às vezes é lendo a palavra de Deus, às vezes é ouvindo um louvor, até que você consegue se conectar ao Senhor. E então você vai orar. Uma outra questão importante para nós termos em mente, o que pode nos ajudar nessa questão da oração também. Aproprie-se de uma palavra no momento da luta, no momento da ansiedade, no momento da tristeza, enfim, da aflição aí do teu coração. Aproprie-se de uma palavra. Outro dia o reverendo pregou aqui, ele fez uma pregação baseado num versículo-chave que está lá em Isaías 25, a partir do versículo 3. E eu fiz questão de decorei mesmo o versículo, ficar repetindo o versículo, porque eu sabia que em vários momentos isso poderia me ajudar. A palavra em Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Em vários momentos desses últimos meses, dessas últimas semanas, eu declarei essa palavra para mim mesma. Dirigindo, eu fui falando para mim: tu conservarás em paz aquele cujo coração está em ti. Quem conservará em paz? O Senhor. E eu declarando isso: conservará em paz aquele cujo coração está em ti, porque confia em ti. Meus queridos, aproprie-se de uma palavra, da palavra do Senhor. Isso vai te fazer bem, isso vai te ajudar no momento da adversidade. E por fim desse tópico, ser grato, ser grato. Eu sei que isso requer um esforço adicional, porque quando a gente está ansioso, temeroso, triste, chateado, a nossa mente não está conectada a algo que a gente pode ser grato. Não é natural. Requer um esforço adicional. Talvez força para virar a mesa no sentido dos sentimentos, das suas emoções. Em Salmos 26:6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes.
Muito bem. O que eu queria dizer para vocês sobre esse tópico, ser grato. Ainda que seja, que para você pareça ser necessário usar a sua última energia, use para ser grato. Use. De que modo? Mas ser grato como, Paty? De novo, faça uma oração no sentido de fale com o Senhor, agradeça a Deus, busque aí na tua mente, porque eu tenho certeza que você tem muitas razões para agradecer ao Senhor. Faça um esforço, ainda que isso requeira o final do que você acha que vai ser a tua energia. Lembre-se das boas, que o Senhor, as boas aventuranças, as coisas boas que Deus fez na sua vida. E declare, e seja grato, e agradeça ao Senhor. Sabe, essa atitude vai fazer com que o teu coração comece, a tua mente comece a processar as coisas de uma forma diferente. Seja grato. Aí, claro que de acordo com o discernimento que Deus te der, tem momentos que você também vai precisar repreender alguns pensamentos. Sabe, às vezes existe isso. Tem coisas que você realmente precisa entrar em guerra espiritual e repreender alguns pensamentos. E mais do que repreender, ou além de repreender, substituir esses pensamentos. Então, louve a Deus, sabe? Encha-se de tudo que te traz esperança, né? Das coisas do Senhor. E isso, meus queridos, se você que está me ouvindo, talvez aqui ou online, se você hoje está ansioso, você vai falar, mas Paty, é difícil numa circunstância como essa ter essa atitude. Eu sei, por isso que eu estou te falando, ainda que seja a sua última energia, você acha que é a última energia, vira a mesa, muda o pensamento, começa a se conectar àquilo que você tem razão para agradecer ao Senhor. Louve ao Senhor, porque deste modo você vai começar a se recordar de quão grandioso Ele é, e vai colocar de novo Deus no lugar onde Ele deve estar, que é o do Todo-Poderoso na tua vida, e você vai perceber que você vai se sentir mais forte para continuar caminhando. Amém? Louve ao Senhor em circunstâncias como essa. Eu já estou partindo para o final, mas eu ainda queria dizer sobre mais 2 tópicos. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Em Mateus 6, 32, 34 diz: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Às vezes a gente está tão absorvido nas nossas preocupações, naquilo que nos afeta, nos aflige, que a gente nem vê o dia passando. E que dói isso, porque eu e você, nós sabemos que o dia de hoje não vai voltar. Às vezes passa o dia e você está tão imerso nas suas questões. Viva um dia de cada vez. Lembre-se novamente, você tem um Deus que cuida de você. Viva um dia de cada vez. Deus vai te dar sabedoria para viver e enfrentar aquela situação daquele dia. Lembra do maná do dia? É isso. Deus, confie dessa forma. A graça, o maná, a sabedoria, a direção para o dia de hoje, Deus vai te dar no dia de hoje. Amanhã, Ele vai te dar a graça, sabedoria, direção para o que você tem que enfrentar amanhã. E assim a gente vai vivendo, um dia de cada vez. E por fim, eu gostaria de falar sobre... Desculpa, eu ia pular um tópico, mas eu não vou pular um tópico. Eu tenho ainda mais uns 2 minutinhos, acho que vai dar tempo. Antes do último tópico.
fazer o bem para outro alguém. Isso também faz bem para a nossa alma, para as nossas emoções, para o nosso coração. E isso também faz a gente muitas vezes tirar o olhar egocêntrico. Só fico olhando para mim mesma, para as minhas mazelas, para as minhas situações. E eu começo a olhar para o outro. E começo a enxergar, né, que, poxa, eu posso ser bênção para outras pessoas, né? E com certeza, interagindo, se aproximando de outras pessoas, você também vai ser abençoado. Então, sabe, às vezes a gente, diante das nossas tristezas, essa questão de ser extremamente egocêntrico, a gente ficar só olhando para nós mesmos, sabe, eu acredito que é até uma estratégia do inimigo, sabe? Às vezes, Deus tem tantas coisas para fazer com a tua vida. Deus quer te usar para ser bênção com tantas pessoas, interagindo com tantas pessoas. Ele quer te usar, só que o inimigo, sabendo disso, muitas vezes coloca tantas preocupações no nosso coração que a gente só fica ali, realmente só olhando para isso. E às vezes nem tem forças para ser essa bênção que deveríamos ser. Então, lembre-se também, em Gálatas 6:10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não se isole, não fique sozinho em circunstâncias como essa. Busque ser bênção para outra pessoa e assim você vai ser abençoado. E por fim, então, agora é o último mesmo. Último tópico. Respire. Respire. Por que respire, né? A gente sabe que os atletas, quando precisam ter uma jogada excepcional, né? A gente tinha até um atleta, que eu não vou lembrar agora o nome, não sei se era o Oscar Schmidt, que ele fazia a Hortência, obrigada, Toninha, que fazia aquela respiração assim, talvez os mais jovens não vão lembrar disso, mas ela respirava fundo, se concentrando na hora que ela ia ter que fazer um arremesso, né? Muito bem. Respirar, isso faz bem para nós, né? Nos traz concentração, nos acalma. Mas é maravilhoso quando a gente também percebe que a palavra vento ou fôlego é a mesma que em hebraico é utilizada para falar de espírito. É a mesma palavra. Jesus, quando encontrou os seus discípulos após a ressurreição, ele soprou sobre eles e pediu-lhes que recebessem o Espírito Santo. A palavra lá em João 20:22 fala disso. Diz assim: havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Soprou, né? O sopro. No Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, ele teve a visão do vale de ossos secos. E nessa visão ele é convidado a profetizar esses ossos. Vocês vão se recordar disso, né? Que representava ali os ossos, todo o povo de Israel. E ele é convidado a profetizar a esses ossos para que eles se levantassem como o exército do Senhor. E a palavra diz assim, então, em Ezequiel 37, do 9 ao 10. Então o Senhor me disse, né? Disse para Ezequiel: homem mortal, profetize para o vento. E aqui, eu vou recordar que no hebraico, o vento é a mesma palavra que o espírito. Profetize então para o espírito. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Meus queridos, lembre-se por último aqui, né, do respirar então, desse fôlego de vida, do vento do Espírito Santo que nós necessitamos. Encha-se do Espírito Santo de Deus.
Sabe, nós precisamos desse fôlego de vida para viver os nossos dias. E é o Espírito Santo, é esse sopro, é esse vento, é isso que nós precisamos ter na nossa alma, no nosso coração e na nossa mente. E eu gostaria de finalizar com a palavra que está em 1 Pedro 5,10, que diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Eu vou ler de novo. E o Deus de toda graça, o Deus que cuida de você, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, depois dessas aflições, né? Depois disso tudo, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e estabelecer. Amém? Nós temos um Deus que cuida de nós. Eu e você, nós temos um Deus que cuida da nossa mente, viu? Que cuida da nossa mente. Então, recorde-se do que Deus falou aqui essa noite para você. Lembre, coloque isso no teu coração e deixe o Senhor cuidar de você. Amém? Entregue toda a tua vida, todas as tuas preocupações a Ele. Ele com certeza vai cuidar e vai curar aí a tua alma, o teu coração. O Richard está online, ele pediu oração por mim, pelo Enzo, para toda a nossa família e para toda a nossa igreja. A gente vai orar sim sobre isso. E eu gostaria de junto com vocês aqui, orarmos em relação a essa palavra. Se isso que nós meditamos aqui falou ao teu coração, se é algo que Deus tratou aí contigo, né? O Espírito Santo, amém, falou ao teu coração, eu te convido a se colocar de pé no teu lugar aí mesmo, e a gente vai orar. E a gente vai orar para que esse vento do Espírito Santo, esse vento sopre mais uma vez sobre as nossas vidas. Eu sei que nós temos o Espírito Santo de Deus, mas como é bom nos enchermos dele a cada dia mais, amém? E é Ele, como diz a palavra aqui, que vai nos aperfeiçoar, fortificar, estabelecer e vai fazer você se recordar de tudo que a gente meditou aqui hoje, inclusive, amém? Mas eu vou orar aqui junto com você para que hoje já seja um divisor de águas na tua vida. Hoje, se você andava ansioso, você também que está aí online, andava desanimado, triste, chateado, sem forças, hoje o Senhor venha com a cura. Hoje Ele sopre o Espírito Santo dele em nós. E hoje nós seremos curados em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, meu Senhor Jesus, Pai, na Tua presença, Senhor, nós queremos aqui, Deus, falar contigo, Pai. Nós estamos aqui em Terra Santa, Pai, local Teu, consagrado ao Senhor, Deus. E eu sei que o Senhor está também nesses lares, nos lugares onde essas pessoas estão Te ouvindo aqui, ouvindo a Tua palavra nesse momento, Deus. Senhor, Deus, no início nós ouvimos aqui quantas pessoas sofrem hoje de ansiedade, Deus. Eu não sei, eu não conheço o coração de cada um que aqui está, Deus, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, meu Deus, como cada coração aqui se encontra. O Senhor conhece o meu coração, o coração de cada um aqui, Deus. Senhor, o Senhor tem me dito isso, e eu declaro isso para a Tua igreja, Deus. O Senhor tem me dito que o Senhor cuida de mim, Deus. E dessa forma eu sei que o Senhor cuida da sua igreja também. Nós temos um Deus que cuida de nós, que nós podemos confiar nisso. Por isso eu te peço, Pai, neste momento, venha com o sopro do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre nós, Pai, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, Deus. Pai, muda os nossos pensamentos, a forma de nós processarmos os pensamentos, Pai,
as circunstâncias, aquilo que nos aflige, que nos afeta, Pai. Nos ensina a vivermos de uma forma diferente, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, toca-nos, Pai, com teu Santo Espírito. Toca no nosso interior, lá no mais profundo do nosso coração, Senhor. Retira toda a ansiedade, todo o desânimo, toda excessiva preocupação, Senhor, toda preocupação, Deus. Nós queremos entregar tudo isso no teu altar, Deus. Nos ensina, Senhor, a vivermos, Pai, convictos de que o Senhor tem a graça necessária para o nosso dia, para cada uma das nossas circunstâncias. E por isso nós não precisamos andar ansiosos, porque nós temos o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus do impossível cuidando de nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos conectarmos mais e mais contigo, a recebermos do Senhor, Pai, mais do Senhor em nós, Pai. Que as circunstâncias, Pai, não afete, Pai, o nosso ser, não afete o nosso coração, a nossa mente, até mesmo a nossa questão física, Pai, porque às vezes o abatimento é físico, Deus. Senhor, nos dê da tua energia, do teu vigor. Tu és o Deus, Senhor, que pode nos dar isso, Senhor. E eu creio, Deus, que nessa noite o Senhor separou esse momento, Pai, para realmente nos visitar de uma forma diferenciada, Senhor, e trazer cura para a nossa alma, para o nosso coração, Deus. Eu declaro assim, Pai, guiado pela tua palavra, por tudo que o Senhor falou essa noite, eu declaro que todos aqui, Senhor, que nos ouvem pelos canais online, Deus, eu declaro, Senhor, que nós somos libertos, Pai, que toda preocupação, toda ansiedade seja caída por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. E nós saiamos daqui, nós vamos sair daqui com o nosso coração em paz, alegres, convictos, Senhor, de qualquer que seja a circunstância, o Senhor estará conosco. Mais do que isso, o Senhor irá à frente, à nossa frente, preparando os nossos caminhos, porque nós somos cuidados, guardados pelo Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Obrigada pelo Deus de amor que o Senhor é, o Deus verdadeiro, o Deus real que nos visita, Senhor. Obrigada pela tua visita essa noite, Pai. Obrigada pelo teu toque, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Libertos somos. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Eu gostaria de agradecer você que esteve aqui, né, nesse culto. Agradecer você também que está nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês rica e poderosamente. Amém? E amanhã nos vemos aqui na Santa Ceia do Senhor às 18 horas. Unicamente presencial. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce, incomparável comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e estará eternamente. Em nome de Jesus.